Capítulo 1. Nós vamos começar a estudar essa carta, né? Como vocês têm acompanhado aqui ao longo desses 10 anos, vocês têm visto que nós entendemos que a melhor maneira que nós temos de estudar a palavra de Deus é estudando a palavra de Deus de forma sistemática. Isso produz na nossa cabeça uma percepção mais completa das Escrituras. Isso dá mais segurança para a igreja entender que aquilo que está sendo ensinado não vem da minha cabeça e dos meus gostos pessoais, mas que vem da própria Escritura. Isso faz a gente amadurecer e aprender a ler a Escritura, para nós não lermos a Escritura de forma quebrada, né? Então eu leio um versículo aqui, tipo aquela caixinha de promessa, né? Que eu boto um monte de versículos e eu vou escolhendo só versículos que me agradam. Eu penso que essa não é a maneira que a igreja tem de ser edificada. E quando nós estamos pensando com relação à nossa história, ao que Deus fez por nós até aqui, e naquilo que nós entendemos que Deus ainda pode fazer, a percepção que eu tenho e a maneira como eu imagino que a igreja deve pensar e deve ser, é que Deus faz o que faz apesar de nós. Então nós estamos alegres, nós estamos, né, o vídeo eu senti ali estilo videira, adorei. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com eles, é mídia, né? E apesar de nós olharmos para isso e nos alegrarmos com isso e ficarmos felizes com isso, nós precisamos render a glória a quem merece a glória. E a glória de cada uma das coisas que é feito na igreja, então se a igreja tem crescido no conhecimento da palavra, é apesar do pregador, é apesar do pastor e apesar da igreja. Se a igreja tem crescido em comunhão, é apesar de nós que somos muito pecadores e que gostamos muito pouco de comunhão uns com os outros. Se a igreja tem de alguma forma proclamado o evangelho, é apesar de nós que somos muito preguiçosos em pregar o evangelho. Então cada uma das coisas que nós fazemos e nos alegramos porque Deus tem feito através de nós, mas Deus tem feito através de nós e apesar de nós. Um dos textos na minha concepção, um dos livros na minha cabeça que melhor mostram isso, é a carta de Paulo aos Coríntios. Vocês conhecem essa carta e vocês sabem que Paulo escreve essa carta para uma igreja problemática, para uma igreja difícil, uma igreja marcada por pecados, marcada por divisões, marcada por egoísmo, marcada por coisas absurdas, que o Senhor nos livre de um dia parecermos com Corinto. Eu acho que nós não parecemos ainda, e espero que nunca pareçamos com Corinto. Mas uma igreja marcada por isso, e apesar disso, Paulo se dirige a essa igreja com um respeito extraordinário. E eu queria que nós olhássemos para a igreja com a mesma visão que Paulo tem. Apesar de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar de tudo que nós somos, Deus é o Senhor da igreja. E age no meio da igreja de acordo com sua vontade. E tem um projeto e um propósito para a igreja. O projeto e o propósito para a igreja não é um projeto e um propósito meio que empresarial, do tipo nós somos uma empresa e nós nos alegramos porque essa empresa está crescendo. Eu não penso que deva ser assim. Eu penso que nós devemos olhar para a igreja do Senhor como sendo um povo remido pelo Senhor Jesus com uma missão. E nós falamos disso hoje de manhã no batismo, entendendo que a missão da igreja não é ela mesma. A igreja não existe para ela mesma. A igreja não existe para que nós tenhamos confortos em nós mesmos, mas a igreja existe para que ela possa ser útil para a proclamação do nome do Senhor Jesus nesse mundo, para a edificação de um povo que glorifica a Deus e para fazer discípulos. É para isso que a igreja existe. Se tudo der certo, no final, quando o Senhor voltar e esta igreja, em nome de Jesus, esteja entre aqueles que vão ser arrebatados, e nós olharmos para trás, para aquilo que nós realizamos, nós devemos olhar não o tamanho do prédio, se nós conseguimos ampliar, diminuir, nós devemos olhar não a estética que nós conseguimos criar, nós devemos olhar não a quantidade de membros que nós temos, isso é irrelevante. No fim das contas, isso é irrelevante. Nós devemos olhar o quanto nós somos fiéis ao Senhor. Porque se nós entendermos
que o propósito do Senhor para nós e que o nosso dever com o Senhor é sermos fiéis ao Senhor, então nós éramos igreja quando tínhamos 5 pessoas, e nós somos igreja quando temos 100, e nós temos igreja quando formos 500, com o mesmo propósito, não tem distinção nenhuma. Quando éramos 5, qual era o objetivo? Ser fiel ao ID do Senhor. Quando temos 100, qual é o objetivo? Ser fiel ao ID do Senhor. Se um dia o Senhor nos fizer crescer, qual é o objetivo? Sermos fiéis ao ID do Senhor. No fim das contas, o que nós vamos apresentar diante do Senhor, Senhor, está aqui os talentos que o Senhor nos deu e nós estamos devolvendo para o Senhor de uma forma que o Senhor seja glorificado. O Senhor nos deu um e nós usamos esse um para multiplicar e o teu nome ser glorificado. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo se dirige a essa igreja e eu queria, rapidamente, porque eu estou ansioso para comer bolo. Eu não sei trabalhar olhando para a comida. 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou tentar ser muito breve. E eu queria que nós olhássemos para a igreja de Corinto e depois nós olhássemos para a nossa. E eu queria que nós tivéssemos a mesma percepção de Paulo sobre nós. Ok? Todo mundo sabe que essa igreja não é perfeita, né? Talvez alguém aqui que nunca leu a Bíblia ou que não tenha muito contato com a Escritura, essa igreja é a pior. Tem uma igreja para nós não sermos, é Corinto. Você nunca vai ver uma igreja chamada Corinto, você vai ver Igreja Batista Filadélfia, né? Igreja El Betel, igreja, sei lá, de Éfeso, né? Mas você jamais vai ouvir alguém dizendo assim, Igreja de Corinto. Ninguém nunca vai colocar um nome desse na igreja, porque essa igreja é marcada por muitos pecados. Essa igreja existia imoralidade, essa igreja existia divisões, essa igreja existia divisão porque tinha rico que não falava com pobre, pobre que não falava com rico. Essa igreja terminava a ceia, os irmãos saíam bêbados, cambaleando com o vinho que tomaram na ceia. Essa igreja é uma igreja que ela se orgulhava de ter muitos dons, mas era uma bagunça e uma confusão na hora dos dons. Era gente gritando, era gente falando em línguas, o outro profetizando, um negócio meio esquisito que Paulo tem que organizar a maneira como esses dons eram utilizados. Essa igreja é uma igreja marcada por falta de amor. Era uma igreja que os irmãos simplesmente não se amavam. E se você olhasse para uma igreja dessa e eu fosse o pastor de lá, provavelmente eu diria, irmãos, eu estou indo ali e eu volto já e nunca mais voltaria, porque era uma igreja difícil. Mas Paulo olha para ela, para essa igreja difícil, cheia de pecadores, e veja como Paulo descreve essa igreja. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. São eles dois que estão escrevendo a carta para a igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. A primeira coisa que Paulo diz sobre essa igreja, ela é uma igreja de Deus. Paulo coloca nessa igreja a marca central de como a igreja deveria ser. E como a igreja tem que ser. E como toda igreja cristã é, se de fato ela for cristã. Ela é uma igreja de Deus, pertencente ao Senhor. A igreja não pode ser identificada com o pastor a tal ponto em que se confunda quem é o Senhor e o dono da igreja. A igreja não pode olhar para mim como o dono da igreja e imaginar que a coisa mais natural do mundo vai ser o meu filho ser o próximo pastor. Isso não pode existir na igreja. A igreja precisa entender e olhar para si como uma igreja que pertence ao Senhor. Deus é o dono da igreja. Deus é o Senhor da igreja. As coisas que são feitas na igreja, em última, primeira e a instância do meio, em todas as instâncias, precisam apontar para a glória de Deus. Precisa ter como alvo Deus ser honrado. E aí eu queria que você olhasse para o passado, esse tempo, né? Você que está aqui há muito tempo, você que está chegando agora, você que já está aqui há uns 5 anos, há uns 10, independente de quanto tempo você está aqui na igreja. E que você, ao olhar para nós, eu queria 2 coisas. Primeiro, que você percebesse se de fato é assim. Quando você olha para essa igreja, você diz assim, não, quem é o Senhor daquela igreja? É Deus. Quando nós vamos para lá, nós vamos glorificar a Deus. Nós não estamos indo lá por causa de homens, nós não estamos indo para honrar homens, nós não estamos indo porque lá tem uma pessoa muito especial, nós não estamos indo lá porque... Nós estamos indo lá porque o Senhor está lá. Deus é o Senhor dela. Primeiro, é assim que nós deveríamos observar a nossa percepção. Em segundo, ainda que nós não percebamos isso,
como a igreja de Corinto, se nós olhássemos para ela, diríamos que ela não é uma igreja de Deus. Deus diz, ela é minha igreja. Então, a posição que nós temos diante do Senhor é, nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos à associação. Associação é ótima. A EBIC. Mas nós não pertencemos à associação. Não é a associação que é o nosso Senhor. Não é o pastor que é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor da igreja. Isso vale para o passado, isso vale para o presente, isso vale para o nosso futuro. Independente do que Deus faça conosco daqui para frente, que nós tenhamos esse senso de que pertencemos ao Senhor. Por que isso é importante? Porque isso molda a nossa adoração, isso molda a nossa fidelidade, a quem nós somos fiéis, isso molda a quem nós vamos agradar, isso molda a maneira como nós olhamos para aquele que dita as regras e o que é feito na igreja. Tudo isso deve sair do seu dono. E sai do seu dono por meio da palavra. É o único meio seguro que nós temos de dizer assim, foi Deus que disse. Onde que Deus disse? Na Escritura. A Escritura, que é a palavra de Deus, norteia para onde a igreja vai, qual o rumo da igreja, qual o caminho que a igreja deve seguir. Queridos, isso vale para a igreja, mas isso deveria valer também para a nossa vida. Se você é um cristão, se você é alguém que crê no Senhor Jesus, significa que um dia você entregou sua vida a Jesus. E entregar sua vida a Jesus significa que você pertence a Ele. E ao pertencer a Ele, você deveria dizer, a igreja, ou o homem, o pai, o pastor, o psicólogo de Deus, que pertence ao Senhor. A nossa vida é dele. Portanto, ele norteia nossas atitudes, os nossos valores, a maneira que nós olhamos para a vida, a maneira que nós olhamos para tudo que nós temos e somos. Deveria funcionar e render glórias ao Senhor. Então, Paulo diz, essa igreja de Deus, local, que está em Corinto, nós temos uma igreja que a gente chama de igreja universal. O que é a igreja universal? Não é a do Macedo, é a igreja que está no universo, no mundo. Todos os crentes em Jesus fazem parte de uma só igreja. Eles são membros de um só corpo. É essa igreja que vai ser arrebatada. É essa igreja que vai estar com o Senhor nos ares. Japoneses, chineses, coreanos, paracuruenses, caririenses, que creem no Senhor Jesus, fazem parte da mesma igreja, daqueles que amam o Senhor. Mas Paulo entende que há uma igreja que é local. Há um povo que se reúne em Corinto. Há um povo que se reúne nesse lugar há 10 anos. Esses que se reúnem nesse lugar há 10 anos, Paulo chama eles de santificados em Cristo Jesus. E aqui Paulo aponta qual é a nossa posição diante de Deus. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Isso é uma posição. É como se Paulo estivesse olhando para cada um dos crentes daquela igreja e dissesse assim, vocês foram santificados, separados em Cristo Jesus para serem pertencentes a Ele. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é um santificado. É alguém que foi separado, aproximado de Deus. O Senhor foi lá, o tomou e o trouxe para si, a fim de que essas pessoas pudessem ser usadas para a glória de Deus. Então, quando eu olho para o Denis, no relacionamento de igreja, eu deveria olhar para o Denis como alguém que é pertencente a Cristo Jesus. Isso muda a forma como eu me dirijo a Ele, a forma como eu falo com Ele, a forma como eu trato, a forma como eu amo, a forma como eu sirvo, a forma como eu me relaciono e a forma como eu exorto Ele. Eu exorto alguém que pertence a Cristo. E cada vez que eu exorto e aconselho através das palavras de Cristo. A palavra de Deus é o norte para o nosso aconselhamento, por exemplo. Porque eles pertencem a Cristo Jesus. Até aqui, ok? Pertencemos a Deus e fomos santificados em Cristo Jesus. E fomos chamados para ser santos. E aqui já vem não mais a posição, mas o dia a dia. Uma coisa é eu ter sido separado para Cristo Jesus. Outra coisa é eu viver como alguém separado para Cristo Jesus. Não tem distinção? Você é um crente em Jesus. Você diz, pastor, eu sou um crente em Jesus. Pertenço a Ele, eu amo a Ele. Aí eu pergunto, você vive dessa forma? Você diz, aí é demais. Eu fui chamado, eu pertenço a Ele, eu fui santificado, mas eu fui chamado para ser santo, numa vida diária de santidade. É que Paulo aponta o primeiro objetivo e alvo dele com aquela igreja. Eu queria, irmãos, que vocês entendessem que a vida de vocês deveria estar no padrão de pessoas que amam a Jesus, que conhecem a Jesus e que pertencem a Jesus. Vivam em santidade.
A palavra santidade, ela vem dessa ideia de separação, né? O que é uma coisa santa para o Senhor, separada para o Senhor. No Antigo Testamento existia o templo, né? E as pessoas faziam sacrifícios no templo e elas separavam, por exemplo, objetos que seriam só para o Senhor. Uma determinada bacia que seria usada para sacrificar animais. O que nós mais temos próximos disso é o que algumas igrejas fazem, por exemplo, com o instrumento, né? Eles santificam o instrumento. E aí eles dizem assim, esse instrumento aqui é do Senhor, não pode tocar Tom Jobim, só pode tocar louvor. Então eles fazem essa ideia do instrumento como objeto santificado. Isso existia no Antigo Testamento. Paulo utiliza essa expressão para se referir aos crentes. Vocês foram separados, santificados para pertencerem a Cristo e, portanto, vocês deveriam ser instrumentos que são usados para o Senhor e pelo Senhor. É ao Senhor que vocês pertencem. É ao Senhor que a vida de vocês pertence. Foi a Ele que vocês se entregaram. Ele habita em vocês. Vocês são templos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita em vocês faz morada num corpo santificado. Num corpo que pertence a Ele. E aí Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vocês foram santificados, vocês foram chamados para viver neste padrão de santidade, como pessoas que pertencem a Deus. Isso muda o nosso dia a dia. Isso muda a maneira como eu converso com as pessoas no meu trabalho. Isso muda a maneira como eu fecho negócios. Isso muda a maneira como eu olho para as irmãs na igreja. Isso muda a forma como eu converso com os homens da igreja. Isso faz com que eu olhe para cada um de vocês, entendendo que os meus olhos, que a minha boca, que o meu ouvido, que as minhas mãos pertencem ao Senhor e que elas não podem ser instrumentos entregues para o pecado. A vida cristã envolve santificação. Uma consequência natural de alguém que entregou a sua vida a Cristo é viver uma vida santa. É viver uma vida agradável ao Senhor. A pior tragédia que pode acontecer conosco, como igreja do Senhor, é sermos uma igreja esteticamente excelente, mas que quando nós vamos cascaveando os nossos corações e as nossas vidas, nós vamos vendo que não passa de estética. Que no fundo, por trás do paletó bonitinho, existe um homem apodrecido. Que por trás de um louvor bem tocado, existem corações apodrecidos e envaidecidos com aquilo que faz. Que por trás de uma oferta depositada num gasofilácio, existem corações que simplesmente amam o dinheiro e fazem aquilo como uma barganha com o Senhor. Pior tragédia que pode acontecer conosco é sermos uma igreja que parece viva, e, na verdade, por dentro, nós estamos mortos. Semelhança da igreja de Corinto, né? De Éfeso, lá em Apocalipse, em que o Senhor olha para aquela igreja e diz assim, vocês têm uma teologia boa, vocês foram excelentes aí na maneira como vocês combateram os falsos mestres, mas quando eu olho para vocês, vocês não têm amor nenhum. Voltem ao primeiro amor. Voltem, olhem para o passado e percebam o que Deus espera de vocês. Que vocês sejam um povo santo, que amam o Senhor e que vivem para a glória do Senhor. Que vocês não vivam de aparência. Isso é importante nos 10 anos? É. Porque quando nós temos 10 anos, nós já podemos falar um pouco mais grosso. E nós já podemos esperar de nós mais maturidade. Nós já podemos esperar de nós uma igreja que já não é mais uma igreja de neófitos. É uma igreja de gente que anda com o Senhor há algum tempo. E uma igreja de gente que anda com o Senhor há algum tempo, não se espera mais que nós tenhamos práticas de meninos na fé. Que nós tenhamos práticas de pessoas que amam o Senhor. Eu sei que a vida na igreja é assim, né? Nós crescemos, mas nós não crescemos numa linha reta. Nós crescemos em altos e baixos e vamos crescendo em santidade. E Deus sabe disso. Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe que somos cheios de falhas. Mas isso não exclui o fato de que Deus espera que nós sejamos um povo conhecido e marcado pelo amor que temos pelo Senhor e pela vida entregue a Ele. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A expressão aqui, que Cristo como Senhor, é a expressão que era usada, por exemplo, para falar do imperador. O imperador era o Senhor, o César, era aquele que mandava, aquele que ordenava, aquele que a sua voz
era inquestionável. Quando o Senhor fala para aquela igreja, diz assim, Jesus Cristo é o Senhor deles e nosso, Paulo está demarcando, porque Paulo vai tratar desse assunto lá na frente, quem é aquele que conduz a igreja? Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O que é que isso causa? Isso causa, quando Paulo chega no capítulo 2, dizer assim, vocês não pertencem a Paulo, vocês não pertencem a Apolo, vocês não pertencem a Cefas, vocês pertencem a Cristo. Por que vocês idolatram Paulo? Por que vocês idolatram Cefas? Por que vocês idolatram Apolo, se Cristo que é o Senhor de vocês? Por que vocês depositam a fé de vocês em homens? Por que quando os homens que vocês depositam a fé e a credibilidade pecam e caem, fracassam, vocês também abandonam a fé como se vocês estivessem fincando a vida de vocês neles? Por que vocês se degladiam por causa dos homens, se vocês pertencem ao Senhor? Por que vocês são idólatras, se Cristo é o Senhor de vocês? Por que vocês amam o dinheiro, se Jesus é o Senhor de vocês? Por que vocês amam aparecer, se Cristo é aquele que é o centro da igreja? Por que vocês são cheios de vaidades, se Ele é o Senhor? Se nós superarmos isso, nós seremos uma igreja muito saudável. Seremos uma igreja madura na fé. Seremos pessoas que amam o Senhor profundamente. Ele é o Senhor de vocês. Ele é o Senhor do Denis, Ele é o Senhor da Georgiana, Ele é o nosso Senhor e Pai. É Ele o cabeça da igreja. É para Ele que a igreja existe. A igreja não existe para seguir a última moda evangélica. A igreja não existe para fazer impérios financeiros. A igreja não existe para abrir franquias nos lugares e parecer que nós estamos em todo. A igreja não existe para isso. A igreja existe para Cristo ser conhecido. E quando alguém que não conhece a Cristo entrar aqui na igreja, ele deveria conhecer Cristo através de nós. E das duas, uma. Ou ele vai amar a Cristo e vai ficar no nosso meio porque ele ama o Senhor, ou ele vai dizer assim, eu odeio Cristo, eu não quero Jesus. E ele vai virar as costas para nós porque não quer Cristo. E nós não teremos o que fazer. Porque ele que entrou não é o nosso alvo. O nosso alvo não é fazer com que pessoas se sintam bem. O nosso alvo não é oferecer um rodízio à la carte para que eu agrade o Jones, e depois eu venha e agrade o Antônio, e eu saia agradando cada um dos irmãos, e nós aqui tentando fazer com que cada um se sinta bem e confortável. Isso não é igreja. A igreja tem um único alvo: glorificar a Cristo e edificar pessoas. 2, né? Um único alvo, eu falo 2. A igreja tem esses alvos: glorificar a Cristo e edificar pessoas. Como é que nós edificamos pessoas? Ensinando elas a glorificar a Cristo. Então, no fim das contas, a igreja tem um alvo: glorificar a Cristo. Esse é o nosso alvo. Cristo ser glorificado. Quando Cristo é glorificado, e esse é o nosso alvo, nós não estamos amarrados a opiniões, nós não estamos amarrados aos números, nós não estamos amarrados à performance, nós não estamos preocupados se o louvor foi o mais bonito e o mais afinado do mundo, nós não estamos preocupados se as pessoas se agradaram daquilo que foi dito na pregação, nós não estamos preocupados com nada disso. Terminou o culto, fizemos o evangelismo, terminou o aconselhamento, terminou a conversa de edificação, o dia de comunhão, o que quer que seja. A pergunta que vai rondar nas nossas cabeças é: Cristo foi glorificado essa noite, essa tarde, essa manhã, nesse café que fizemos, no bolo que vamos comer depois? Foi. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi. Fracassamos. E que o Senhor nos livre do fracasso. Que o Senhor nos livre de sermos uma igreja fracassada. E uma igreja fracassada não é uma igreja com poucos membros. Como eu não sou um pregador famoso, as pessoas me chamam para pregar em igrejas com 10 pessoas, geralmente. E eu vou pregar nas igrejas com 10 pessoas. É só onde eu prego. Igrejas com 10 pessoas. E quando eu prego nessas... Não é porque eu só aceito, não é porque só me chamam nelas. Nesses lugares que eu vou pregar,
Uma coisa fica na minha cabeça às vezes, né? Uma vez eu preguei numa igreja que estava com 30 anos, mais ou menos. E tinha umas 10 pessoas na igreja. E eu disse, rapaz, 30 anos. E a igreja não cresceu. Tem uma coisa errada. E a gente vai procurar coisa errada como pastor, né? Pensar, tentar entender o que acontece e tal. E me veio isso na cabeça, na mesma hora, o Senhor, creio que foi o Senhor que me trouxe à memória essas coisas. O Senhor me disse, onde está o fracasso? Se o pastor está aqui sendo fiel à palavra, pregando o evangelho, evangelizando, fazendo o trabalho de um evangelista, fazendo tudo que tem que ser feito para a glória de Deus, sem querer agradar ninguém, servindo o Senhor, fracassado é quem vende isso para obter números. Isso é fracasso. E que Deus nos livre de fracassarmos na nossa missão. A nossa missão não é encher aqui e ampliar o templo. É tornar Jesus conhecido. Fazer com que ele seja glorificado. Que em cada reunião, Jesus seja o centro. Jesus seja o centro. E é muito fácil a gente tirar Jesus do centro. Muito fácil. Não me deixem fazer isso e nem façam isso. Nosso combinado é o seguinte, eu não deixo vocês fazerem e vocês não me deixam, beleza? Quando vocês perceberem que eu sou um... Quando vocês perceberem que o meu paletó tiver muito enfeite, aí você diz, pastor, tá muito dourado. Esse sapato tá muito brilhoso. Volte. Jesus é o centro. Jesus é o alvo da igreja. Jesus é o Senhor e é para ele que a igreja existe. E você, quando vier para adorar a Deus, você que é membro da igreja, você que está se aproximando para ser membro, pense da seguinte maneira. Estava até falando isso essa semana no pequeno grupo lá em casa. Nós temos uma maneira errada de ver a igreja. Sabe um pensamento que nós temos? É assim, eu vou para a igreja para receber alguma coisa do Senhor. Vamos ver o que é que o Senhor tem para mim hoje à noite. Não é assim que a gente faz? O que é que Deus tem para me falar? O que é que Deus tem para dizer? Vou receber a palavra, né? Vou receber tal coisa e tal e tal. Essa é uma visão não tão correta. Porque embora nós venhamos para a igreja e recebamos graça do Senhor por meio disso, louvores nos edificam, palavra fala no nosso coração, irmãos vêm e nos aconselham ou simplesmente nos abraçam, isso já é uma bênção para a nossa semana, nos encorajam diante de algumas dificuldades que nós temos, oram por nós, estamos recebendo coisas. Mas isso não pode tomar a primazia do que é o culto. O culto não é para nós recebermos algo, o culto é para nós entregarmos algo. Essa ideia de recebermos alguma coisa é uma ideia muito mercantilista, de que eu venho e as pessoas têm que me dar algo. Nós viemos e a pergunta que tem que ser feita é: o que é que eu vou oferecer para o Senhor? O que é que eu tenho para dar a Deus hoje através do meu louvor? De que modo Deus pode se agradar de mim essa noite? Como que eu posso oferecer ao Senhor minha adoração da melhor maneira possível? Como que eu posso ser útil na vida do Jones essa noite, edificando ele com um encorajamento? De que forma eu posso servir o Edmilson nas suas lutas e dificuldades que eu sei que ele está passando? Por quem eu posso orar essa noite? A nossa visão de igreja vai mudar quando pensarmos assim. Que o nosso alvo é o Senhor e que nós não viemos só para receber. Nós viemos como adoradores. É um culto, irmãos. Um culto significa há um Deus lá e eu vou em direção a esse Deus para oferecer algo. Isso é um culto. Eu vou para oferecer algo a esse soberano Senhor que está sentado no trono. A Ele que nós rendemos adoração. Paulo olha para aquela igreja no versículo 4 e diz: eu sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu pensei em alguma coisa para trazer para os irmãos, nessa história dos 10 anos, e pensar assim, né, Deus é o Senhor da nossa história, foi um tema que a Larissa tinha pensado para eu pregar hoje à noite. E eu disse, eu não vou obedecer minha mulher hoje, não.
vou pregar outra coisa, né? Pelo menos uma vez na vida eu vou me rebelar. E aí eu disse assim, eu vou ler esse texto aqui, é uma ação de graças. Eu vou ler o versículo 4 ao 9, para dizer para a igreja o quanto, assim como Paulo glorifica a Deus a respeito da igreja de Corinto, eu glorifico a Deus a respeito da igreja de Paracuru. E os motivos que Paulo elogia aquela igreja são motivos que eu acho que essa igreja pode ser também elogiada. Paulo elogia os irmãos, dou graças, né? Glorifico, agradeço, bendigo, meu Deus, ao vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo elogia a igreja, mas é um elogio igual aos que eu faço. Eu elogio, mas também depois não se acha muito não. Porque aquilo que vocês têm não é de vocês, é graça de Deus. Então você veio para a igreja e disse assim, cara, que igreja legal, gostei. Louvor muito legal, gostei da pregação. Aí você disse assim, ó, tem uma graça sobre aquele povo. Deus derramou dádiva, dons sobre a igreja. Aí Paulo diz que isso é uma graça. Graça tem dois sentidos. A palavra aqui é carismas, né? Tem dois sentidos. A ideia de que eles não merecem e a ideia de que foi dado. Essas duas coisas. Então, se nós temos sido fiéis na pregação da palavra, como eu falei no começo, é apesar de nós. Isso é uma graça. Nós não merecíamos. Nós não merecemos que Deus nos fale por meio da sua palavra. Se Ele tem falado, receba isso como uma graça de Deus para a sua vida. Você não merece que ninguém na igreja ore por você e que se importe com você. É isso, pastor? Nós não merecemos. Por que o Denis tem que se importar com a minha vida? Por que o Denis tem que orar por mim? Quem foi que disse que o Denis tem alguma coisa a ver com a minha vida para pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de mim e fale... É uma graça de Deus. A comunhão, a oração, a palavra, os dons, aquilo que Deus faz por nós é imerecido, vem dele e é uma graça, é uma dádiva. Por quê? Porque nós precisamos. Eu não mereço que o Denis ore por mim, mas eu preciso que ele ore. Eu não mereço que ele me aconselhe. Ele não tem nada a ver com a minha vida, mas é uma dádiva, eu preciso que ele me aconselhe. Eu não mereço que o Denis tenha algum tipo de afeto cristão por mim, mas eu preciso disso. E Deus dá isso através da sua graça. Tudo que nós recebemos no meio do povo do Senhor é uma dádiva do Senhor dada para nós, para nossa própria edificação. Para que nós cresçamos, e aí quando Paulo fala de crescimento, não é crescimento numérico, é crescimento na graça, de conhecer mais a Deus, de amar mais a Deus, de sermos mais parecidos com Jesus. E nós fazemos isso no corpo. Nós não crescemos sozinhos. Há muita coisa que nós podemos fazer sozinhos na vida. Crescimento espiritual é uma que nós não fazemos sozinhos. Nós não crescemos na fé sozinhos. Nós não somos cristãos melhores sozinhos. É impossível. Tem coisas que nós não aprendemos sozinhos. Vida cristã é uma delas. Precisa de alguém, ou de alguns alguéms, né, sei lá, para que façamos isso. Agradeço a Deus pela graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Tudo que? Palavra, conhecimento, testemunho e dons. 4 coisas que Paulo fala que aquela igreja foi enriquecida. Qual o nosso objetivo para os próximos anos? Crescermos na palavra, no conhecimento, no testemunho e nos dons. Esse é o propósito de Deus para nós. Ok? O que é que Deus quer de mim? Como igreja e individualmente. Que você conheça mais a palavra de Deus. Que você saiba olhar para a sua vida, para os desafios que você tem na vida, numa perspectiva da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que Deus enxerga essas coisas que eu vivo, as coisas que eu penso? Como é que Deus enxerga o meu casamento? Como é que Deus enxerga a minha família? Como é que Deus enxerga a minha igreja? Como é que Deus enxerga o meu trabalho? Como é que Deus me enxerga na vida? Onde é que eu sei essas coisas? Para eu não ser enganado por falsos profetas? Para que eu não seja enganado pelas minhas emoções? Onde que eu sei o que Deus quer de mim? Na palavra.
Deus quer que você conheça a sua palavra, e ele chama isso de riqueza. Vocês foram enriquecidos em toda palavra. As cadeiras não prestam para nada, dói as costas, o ar-condicionado quebrou, a igreja está caindo nos pedaços. Mas vocês estão ricos da palavra. Está aqui uma coisa para nós corrermos atrás. Como é que nós nos enriquecemos da palavra? Pregando a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, falando da palavra nos nossos encontros. Nossos encontros não são para falarmos, sei lá, de qualquer outra coisa que não da Escritura, irmãos. A gente não está só para bater papo. A gente não está aqui para vocês ouvirem as minhas histórias engraçadas com a Larissa. Tem muitas. Mas não é esse o alvo. Tem hora que dá vontade de contar, assim, para vocês rirem, acho legal. Mas não foi para isso que vocês vieram. Vocês vieram para a palavra, para ouvir a palavra, serem enriquecidos na palavra, no conhecimento de Deus, de conhecerem o Senhor. Como é que você ama alguém que você não conhece? Você só pode amar a Deus se você conhecer a Deus. Você não tem como amar alguém que você não conhece. Você ama um estereótipo que você criou. Aqueles caras que conhecem as pessoas na internet, né? Mas assim, eu amo a pessoa, né? Eu conheci na internet, eu já estou apaixonada. Você não está apaixonada por ela, você não conhece ela ainda. Você está apaixonado por alguma coisa dela que você criou na sua cabeça. Mas a pessoa real, você ainda não sabe quem é. É necessário que você conheça, para que então você possa dizer, eu amo essa pessoa. Eu sei quem ela é, eu conheço suas qualidades, eu conheço os seus defeitos, eu sei o que presta e o que não presta nela. E eu posso dizer, eu amo. Eu só posso amar o Senhor se eu o conhecer. Esse é o alvo para a nossa vida. Conhecer aquele que nos amou, para que nós possamos amá-lo como ele merece. Deus precisa ser conhecido por nós. Quem é Deus? Quem é Deus? Não é quem é Deus para você. Deus para mim é amor. Deus para mim é justiça. Deus não é para você. É quem é Deus, de verdade. Como ele se revela, como ele mostra quem ele é. Eu posso dizer, Deus para mim é, sei lá, qualquer coisa. E simplesmente isso não existir. Isso é alguma coisa na minha cabeça que eu criei sobre Deus. E esse não é o Deus da Bíblia. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia para dizer, eu amo ou eu não quero esse Deus. Que é um risco. Mas você pelo menos não está se enganando. Vocês foram enriquecidos na palavra, no conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Qual é o testemunho de Cristo confirmado em nós? Qual é? Que é o testemunho de Cristo confirmado em nós? Quem chuta? Vamos lá, EBD. Que é o testemunho de Cristo confirmado em nós. Eu ouvi o Evangelho, eu criei no Evangelho, e o Evangelho mudou minha vida. Isso é o testemunho de Cristo confirmado em nós. Eu sou uma nova criatura. Eu sei que a Bíblia é real e que a palavra de Deus é verdadeira, porque eu estava morto e eu revivi. Eu era cego e agora eu vejo. Eu andava em trevas e agora eu ando na luz. O testemunho de que Cristo ressuscitou, está vivo, e quem nele crê também vive, é real. Eu posso provar. Está aqui a minha vida mostrando isso. Que o testemunho de Cristo se confirme em nós. Que quando nós olharmos uns para os outros, nós vejamos o Cristo ressurreto habitando em nós, fazendo morada em nossos corações, de maneira que não vos falte nenhum dom. Que aquilo que nós precisamos para nossa edificação, Deus conceda a cada um de nós, para que nós possamos edificar uns aos outros. Porque estamos enriquecidos com o dom de Cristo sendo entregue à sua igreja, o qual também confirmará até o fim perseverança para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é comunhão do seu Filho? Nós estamos ligados a Cristo. O alvo da nossa vida é que quando olharem para nós, vejam Jesus.
Tá querendo demais, não tá? É o alvo. Alto. O alvo é alto. Jesus ser visto em nós. Jesus ser visto na maneira como nós falamos. Jesus ser visto pelas coisas que dizemos. Jesus ser visto pelo amor que temos uns pelos outros. Jesus ser visto pelo perdão com que perdoamos. Jesus ser visto pela adoração que nós adoramos. Jesus ser visto pela obediência que nós obedecemos a Deus. Jesus ser visto pela maneira como nós suportamos os sofrimentos dessa vida. Jesus ser visto pela maneira como nos alegramos apesar dos sofrimentos dessa vida. Jesus ser visto em nós. Essa é a ideia do texto. Que Cristo seja visto no nosso sofrimento, que Cristo seja visto na nossa alegria, que Cristo seja visto na nossa santidade, que Cristo seja visto na maneira como nós educamos os nossos filhos, na maneira como nós falamos com as pessoas de dentro da igreja e de fora. Que Jesus seja visto pela forma como eu trato o garçom e a mulher que trabalha na minha casa. Que Jesus seja visto pela forma como eu trato o necessitado e pela forma como eu trato aquele que não tem necessidade. Jesus seja visto em mim e formado em mim, para que eu tenha comunhão com o seu Filho, nosso Senhor. Paulo fala de novo que ele é o Senhor. Cristo é o Senhor da igreja. É para ele que a igreja existe, para a glória dele que a igreja existe, para a exaltação do seu nome. Amém? Vocês topam fazermos dessa igreja um povo que revela Jesus nesse mundo? 12 pessoas que amaram o Senhor, 11, que um pulou fora, que amaram o Senhor e que entregaram suas vidas para o Senhor e que decidiram que deixar suas redes para trás e seguir a Cristo bagunçou esse mundo, como nós vemos hoje. 12 meninos. Provavelmente o único adulto ali, pensando em adultos como hoje, né, acima de 18 anos, era Pedro. O resto era menino de 14, 15, 16, 17 anos. Chacoalharam o mundo porque decidiram revelar Cristo em sua vida. Eu acho que essa quantidade de gente aqui, se amar Jesus de verdade, nós teremos famílias transformadas, uma cidade transformada. Temos professores aqui, transformariam suas salas. Os psicólogos esquisitos seriam mais úteis nessa cidade. Trabalhadores, profissionais, estudantes. Deus seria muito mais conhecido se nós o amássemos e quiséssemos fazer isso aqui o alvo da nossa vida. Sermos santos, ricos na palavra, no conhecimento, no testemunho, nos dons, chamados à comunhão com Ele, proclamando o nome dEle onde nós formos. Amém? Então assuma aí o seu compromisso, não comigo, mas com Deus, de ser um instrumento do Senhor nessa vida, nessa terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou chamar o louvor aqui para nós encerrarmos com um cântico de adoração. Senhor, graças te damos.